Olá galera, tudo bom com vocês? Então, eu sou o professor Jefferson, estou aqui para dar continuidade numa sequência de vídeos que estarei postando para vocês aqui no meu canal Matemática com o Tio Jeff, tá? Então, fique ligado e assista até o final do vídeo. Então pessoal, sem mais delongas, né, vamos lá para o conteúdo, né, que é o mais importante. E no vídeo de hoje, vamos falar aqui um pouco sobre a aritmética básica e frações, né? Mas aí quando a gente fala em aritmética, né, as pessoas já ficam logo falando, nossa, será o que é isso? Tudo, né? Eu tenho até como exemplo que a minha filha, que está cursando o 6º ano do ensino fundamental, né? E quando eu falo para ela, quando eu falei que ia falar sobre aritmética, né, ela fez a mesma cara assim, de interrogação. Mas o que é aritmética? Então vamos lá que eu vou explicar aqui para vocês. Não precisa se preocupar, tá? Porque apesar do nome ser um nome que dá uma ênfase assim, né? A aritmética, ela é basicamente as operações, né, que a gente utiliza no decorrer da matemática aí, de toda a matemática, né? Então, hoje eu vou falar sobre a aritmética básica, que são aquelas 4 operações, né? Que é a adição, a subtração, né? A multiplicação e a divisão, certo? Então, para dar aí uma ênfase um pouco melhor, né, para memorizar mais e gravar com mais facilidade, vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, coloca aqui 3 mais 3, né? Então, vamos colocar isso no nosso dia a dia. Se eu vou no mercado, por exemplo, e compro aqui 3 laranjas, certo? Vamos imaginar que isso aqui é uma laranja, tá, galera? Eu não sou muito bom de desenho, então vamos imaginar que isso aqui são laranjas, certo? Então, se eu pego essas 3 laranjas, né? E depois eu pego mais 3 laranjas, então, eu já tinha 3. Adiciono mais 3 laranjas, né? Então, 3, 4, 5, 6, certo? Logo, eu vou ficar com 6 laranjas. E para a subtração, eu costumo trabalhar com a questão da dívida, né? Que ela fica mais fácil de exemplificar uma subtração, né? Vamos supor que eu tenha aí, sei lá, 10 reais, certo? 10 reais. E eu tenho uma dívida de 5 reais, certo? Eu vou lá e pago essa dívida. Eu tenho 10 reais e tenho uma dívida de 5 reais. Eu pago essa dívida, então com quanto que eu vou ficar aqui no final? Com 5 reais. E para a multiplicação, né, vamos usar aqui o exemplo de ir à padaria, né? Se eu tenho 3 pessoas na minha casa e eu sei que cada uma come 4 pães de queijo, logo eu tenho que saber que eu tenho que comprar 12 pães de queijo, porque 3 vezes 4 é igual a 12. Mas se eu tenho dificuldade, né, de fazer essa operação assim de cabeça, eu posso fazer ela de uma outra forma. 3 vezes 4 é a mesma coisa que eu estou repetindo. O 4, 3 vezes. 3 vezes 4 vai ser 4 mais 4 mais 4. Ou seja, 3 vezes o 4, certo? Que vai dar aí 12, ok? E para a divisão, né, vamos supor aí que eu tenho 9 balas, né, e que eu tenho mais 2 irmãos. E quero fazer a divisão, então, dessas balas por igual para nós 3, ok? 9 dividido por 3, que vai ficar. Então vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 balas, né? Vamos supor que isso aqui são balas, tá, gente? E eu quero fazer a divisão em 3 partes iguais, né? Então eu vou pegar aqui e vou fracionar aqui em 3 partes. Ok? Então, vai ficar aqui 3 balas para cada um dos irmãos, certo? Logo, a gente vê que 9 dividido para 3 vai ser igual a 3. Agora, nós vamos falar sobre fração, né? E para começar falando sobre fração, vamos definir aqui o seu conceito.
que é uma fração? É um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais, certo? E ela é escrita dessa forma aqui. Um número em cima, um traço no meio e um número embaixo. Esse número de cima, ele é chamado de numerador. E esse número de baixo, ele é o denominador. E esse traço aqui é o traço que representa a divisão, certo? E ela tem aqui várias formas de fração, né? Como, por exemplo, a fração ela pode ser própria, que é quando o numerador ele é menor do que o denominador. Ela pode ser imprópria, que é quando o numerador é maior do que o denominador. Ela pode ser uma fração aparente, ou seja, né? Ela está escrita aqui de uma forma, porém, na verdade, o resultado dela não é esse daqui, ela está só disfarçando o número. Por exemplo, quando eu pego o 2 dividido por 2, isso daqui vai ser a mesma coisa que 1, certo? Então, eu estou escrevendo o número 1 de uma forma diferente. Então, ele está aparentando ser um número que não é. Por isso que chama fração aparente. Tem a fração equivalente, né, que seria uma forma de eu escrever a fração com valores distintos do que está de origem, porém representando o mesmo valor, né? Por exemplo, se eu tenho aqui 2/3, né, e eu multiplicar por 2 o numerador e multiplicar o denominador também por 2, tá? Porque se eu quero fazer equivalente, então tudo que eu modificar em cima, eu tenho que modificar embaixo também. Então, se eu multiplicar 2 vezes 2, eu vou ter 4. Se eu multiplicar 3 vezes 2, eu vou ter 6. Então, 4/6 é equivalente a 2/3, certo? Ela também pode ser irredutível, né? Como é que a gente identifica que a fração ela é irredutível? Né? Quando a gente chega aqui, ó, no valor final dela, que não dá mais para fazer nada. Ou seja, se eu tenho aqui 5/10, eu vou fazer essa divisão aqui, ela não vai dar um número exato, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma simplificação para me chegar aqui no valor final dela. Então, se eu simplificar, lembrando que tudo que eu fazer na parte de cima, eu tenho que fazer na parte de baixo também, certo? Então, se eu simplificar por 5, né? 5 dividido para 5 vai dar 1, e 10 dividido para 5 vai dar 2, certo? Quando chega nesse valor aqui, 1/2, é o valor final dela. Daqui não dá mais para me fazer nada. Ou seja, aqui ela está na forma irredutível dela. Não tem como fazer mais nada, certo? E tem a fração mista, né? Que na verdade ela é a mesma coisa da imprópria. A imprópria ela é imprópria ou mista, né? Só a representaçãozinha aqui que fica um pouquinho diferente, né? Por exemplo, vou pegar aqui esse mesmo exemplo aqui da imprópria, né? Se eu pegar aqui 4 e dividir ele por 3, vamos fazer essa operaçãozinha aqui. 4 dividido para 3 não dá um número exato, então eu vou colocar um número que multiplicado com 3 chega mais próximo de 4, certo? Que vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Faço a subtração aqui, que vai dar 1, certo? Então, essa fração 4 dividido por 3, ela pode ser escrita também dessa forma, como um número inteiro e mais 1 dividido para 3. 1 dividido para 3. Ou também pode ser escrita dessa forma. Ok? Então, a representação gráfica, né, das frações. Mas antes de fazer aqui a representação gráfica, vamos entender aqui um conceitozinho básico aqui, certo? Por exemplo, essa fração aqui, 1/2. Sempre a representação gráfica, o numerador, ele vai estar indicando aqui a quantidade, né, de partes do total, né, a quantidade de partes do todo da fração. Como, por exemplo, eu vou fazer aqui um retângulo, né? E aí, como aqui tem 2, eu vou dividir esse retângulo em 2 partes iguais, certo? 2 partes iguais. E o numerador, ele significa a quantidade de partes que eu quero destacar, que eu quero selecionar nessa fração. Ou seja, como aqui tem só uma, então eu vou selecionar aqui apenas uma parte, certo? Então essa fração aqui, ela pode ser representada graficamente dessa forma aqui, ok? Vamos aqui para
para outra fração aqui. 3 quintos. Né? Então já sabemos que temos que ter aqui 5 partes iguais, porque o denominador ele indica a quantidade de partes que teremos que ter do total. Então, vou fazer aqui um retângulo aqui novamente. Uma, duas, três, quatro, 5 partes, certo? E dessas 5 partes, o numerador ele está indicando aqui a quantidade de partes que eu quero selecionar, que eu quero destacar desse total aqui de 5. Ok? Então, 3 quintos pode ser representado dessa forma. 3 partes de um total de 5 partes, certo? E temos aqui também 4 sobre 3. Se vocês recordam, né, ela é uma fração imprópria, né, porque o numerador ele é maior do que o denominador. Né? Mas e aí? Aqui eu posso tirar aqui, né, uma parte de 2, eu posso tirar aqui 3 partes de 5. Como é que eu vou fazer aqui então para tirar 4 partes de 3, sendo que o 4 é maior do que 3? Quando acontece isso, nós temos que fazer da seguinte forma. Lembrando que são 3 partes que representam aqui o denominador, certo? Então eu vou dividir aqui. E aqui são 4 partes que eu tenho que selecionar. 1, 2, 3 partes. Não deu para selecionar 4, certo? Então eu tenho que fazer outro gráfico aqui, né? Também com 3 partes iguais. Então se eu tenho 3 selecionadas aqui, então só me resta selecionar uma, certo? Então, essa é a representação. Como por exemplo, a gente pode dar um exemplo básico da forma mista. Né? A forma mista significa aqui, ó, que ela tem uma parte inteira e mais 1/3 de outra parte, certo? Então, ele tem 1 inteiro mais 1/3. Com frações. Né? E aí a gente vai falar aqui um pouco sobre a adição e subtração. Né? Na adição e subtração, a gente tem aqui duas situações. Né? Primeira situação, quando elas têm denominadores iguais, né? Denominadores comuns, e quando ela tem denominadores diferentes, certo? Então, vamos resolver primeiramente ela com denominadores iguais. Okay? Quando temos aqui uma adição ou uma subtração de fração que tem o denominador igual, o que a gente vai fazer? Como ele é comum entre as duas frações, eu vou repetir ele aqui, certo? E vou fazer essa operação aqui no numerador. Então, 1 mais 3, 4 sobre 2. Que se eu simplificar aqui, 4 dividido para 2 vai ser igual a 2. Ok? Na subtração, é exatamente a mesma coisa. Se ela tem base igual, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e vou subtrair aqui os numeradores, né? Então vai ficar 7 menos 5, que vai ficar igual a 2/3. Agora aqui, ela tem denominadores diferentes. Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega uma operação de adição e subtração de fração com denominadores diferentes? A primeira coisa é achar um denominador comum entre as duas frações, certo? Como é que eu faço isso? Eu posso tirar o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações. Ou seja, se eu pegar aqui o denominador, o 3 e o 2, eu posso fazer aqui uma fatoração desses dois números, né? Como é que eu faço fatoração? Eu faço utilizando os números primos, né, para fazer a divisão desses dois números aqui, certo? Aí para quem não está recordando, eu vou escrever aqui em cima, né, os principais números primos, os que são mais utilizados, né, que seria o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17 e assim vai, né? Então,
vamos fazer a fatoração, né, do 3 e do 2 utilizando números primos. Né? Aqui a gente já pode verificar que os dois são números primos. Né? Então, primeiro que eu vou utilizar aqui, como tem par, é o número 2. Né? 2 dividido para 2 vai dar 1. 3 dividido para 2 não vai dar um número exato. Então, o que eu faço? Conservo ele aqui. Agora, não tem mais par, eu vou utilizar o próximo número primo, que no caso é o 3. 3 dividido para 3, que dá 1, e repito 1 aqui embaixo, certo? Agora, o resultado aqui, os números primos, né, que eu utilizei aqui para fazer a divisão, que é a fatoração, eu vou fazer aqui uma multiplicação dele. 2 vezes 3 vai dar igual a 6, certo? Então, o número 6 aqui é o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações. Então, eu vou reescrever ela aqui. Ela vai ficar, então, assim. Número 6, né, que é o mínimo múltiplo comum. Aí agora, olha só. Para que eu possa continuar, eu tenho que achar os valores dos numeradores que vão ficar aqui equivalentes, certo? Então, eu tenho que fazer aqui a propriedade da fração com denominadores diferentes. Eu achei o mínimo múltiplo comum, certo? Então, primeiro, eu tenho que dividir ele com o denominador e o resultado eu vou multiplicar com o numerador. Ou seja, 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 5, 10. Vou conservar o sinal aqui e vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. 6 dividido por 2, que dá 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, essa operação aqui vai ficar 10 mais 9, 19 sobre 6. Entendeu? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Né? Ela tem denominadores diferentes, só que agora é uma subtração, não é mais uma adição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tirar o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum. Já vimos aqui que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, certo? Então, vamos fazer a propriedadezinha de novo. Primeiro eu vou pegar 6 dividido por 2, que vai dar 3, e 3 vezes 4, que vai dar 12. Conservo o sinal. Vou fazer a mesma coisa agora com a próxima fração. 6 dividido para 3, que vai dar 2. 2 vezes 1, que vai dar 2. Ou seja, aqui vai ficar 12 menos 2, 10 sobre 6. Acabou aqui? Ainda não. Né? A gente tem aqui dois números pares. Se eu dividir 10 por 6, não vai dar um número exato. Porém, eu posso simplificar. Né? Vamos dividir aqui por 2 embaixo, em cima, e por 2 embaixo, certo? E isso aqui vai ficar 10 dividido para 2 dá 5, e 6 dividido para 2 dá 3. Então, esse aqui é o nosso resultado final, porque aqui a fração ela já está na forma irredutível, né? Não tem como fazer mais nada com essa operação aqui. Esse é o valor final, ok? Agora, vamos falar da multiplicação e divisão entre frações, certo? Então, sempre que tivermos aqui a multiplicação entre duas frações, o que devemos fazer? Muito simples. Aqui vamos multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Ou seja, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. Certo? Aqui ela tem dois números pares, né? Porém, se eu dividir 10 por 6, vai ficar um número aí que não vai ser inteiro. Né? Então, o que eu posso fazer aqui ainda? Eu posso simplificar, né? Tanto em cima quanto embaixo, por 2. 10 dividido para 2 vai ficar 5, e 6 dividido para 2 vai ficar 3. Então, esse aqui é o resultado final dela. Né? Vamos fazer a mesma coisa aqui com essas duas frações aqui. Você tem 1/5 multiplicado por 5/4. Né? Então, eu vou multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 5, 5. E denominador com denominador. 5 vezes 4, 20. Aqui, eu também posso fazer a mesma coisa, né? Simplificar em cima e embaixo. Como temos aqui o 20, né? Que ele é divisível por 5. E temos o 5 em cima, então podemos simplificar todo mundo aqui por 5. 5 dividido para 5 vai dar 1, e 20 dividido para 5 vai dar 4. Ok? Agora, vamos falar aqui da divisão
de fração, que também é bem simples, porém, nós temos que ter um cuidadozinho aqui, porque é o seguinte, na multiplicação, a gente pega aqui e multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Na divisão a gente não pode fazer isso, né? Primeiro, a gente tem que transformar a divisão em uma multiplicação para depois resolver a multiplicação. Como é que eu vou fazer isso? Tem uma regrinha básica, certo? Que é a seguinte, na divisão de frações, você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Ou seja, aqui está 2 sextos. Então, eu vou multiplicar por 6, que estava embaixo, vai para cima, e o 2, que estava em cima, vai para baixo. Aí, agora sim, eu posso fazer, né, a multiplicação em cima e a multiplicação embaixo. Então, 3 vezes 6 vai dar 18. 2 vezes 2 vai dar 4. Aí aqui eu posso ainda simplificar, né? Se eu simplificar aqui 18 por 2, né? Vai ficar aí 9. E se eu simplificar 4 por 2, que vai dar 2, certo? Então chegamos aqui no resultado dela. Entendeu? Então, primeiramente, a gente tem que transformar, né, a divisão em uma multiplicação. Como é que eu faço isso? Conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Né? Aqui estava 2 sobre 6, ela vem para cá 6 sobre 2. Aí agora sim, pode fazer a multiplicação em cima e a multiplicação embaixo, que vai dar esse resultado aqui, porém ainda dava para ser simplificado, foi o que nós fizemos e chegamos aqui na forma irredutível dela, certo? Vamos fazer essa mesma operação aqui na parte de baixo. Então, a regrinha aqui, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Ok? Por que eu coloquei só o 4 aqui? Porque vai ficar 4 sobre 1. A gente sabe que todo número que é dividido por 1 é o próprio número, então não tem necessidade de eu colocar aqui o número 1 aqui embaixo, certo? Então eu vou fazer agora a multiplicação em cima e embaixo. Vamos colocar aqui o número 1 só para ficar mais visível, né? 5 vezes 4, 20. 3 vezes 1, 3. Então, como não dá mais para a gente fazer aqui nenhuma simplificação, porque ela já está na forma irredutível, esse daqui vai ser o valor final dela. Então, 5 terços dividido por 1 quarto é igual a 20 terços. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado da nossa aula de hoje, né? Falamos aí sobre aritmética básica e frações, que são conceitos aí básicos, porém que são fundamentais para o nosso uso no dia a dia, no nosso cotidiano, né? Como, por exemplo, a gente ir ao mercado, fazer uma compra, a gente tem que saber o valor que deu para a gente pagar, né? A compra tem que saber o valor que a gente vai receber de troco, ou até mesmo para ir num posto de combustível, por exemplo, abastecer o nosso carro, né? Se o litro da gasolina está custando X, eu tenho que saber qual o valor que vai dar se eu colocar, sei lá, 10 litros, 15 litros, e assim vai, né? Então, assim, apesar de ser operações básicas, são fundamentais para a nossa sobrevivência no dia a dia, no nosso cotidiano, né? E espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E já deixa lá o seu joinha lá, o seu curtir, né? Compartilhe com a maior quantidade de pessoas que vocês puderem, com seus amigos, com seus familiares, para estar aí disseminando esse conhecimento para outras pessoas, porque do mesmo jeito que ela ajudou você, ela pode também ajudar outras pessoas. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo.